chamou ela para vir tocar. Aleluia, como é bom nós podermos louvar ao Senhor. Queridos, vamos ficar em pé e você agora vai cumprimentar o irmão que está do seu lado, dizendo: Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério. Como é bom nós podermos ir à casa do Senhor, né, meu irmão? Virmos à casa do Senhor, louvá-lo, bendizê-lo, glorificar o seu santo nome, ouvindo e entoando canções, louvores que digam a respeito da majestade do nosso Deus. Temos vivido esta semana dias de perturbações, dias de angústia, dias de aflições, mas querido, nosso coração está firmado no Senhor. Ele é a rocha mais alta que nós mesmos, Ele é a rocha inabalável, e o processo que Deus começou, começou no Brasil, Ele não vai desistir, porque Ele completará a sua boa obra nas nossas vidas e nas famílias do povo brasileiro, amém? Nós não temos motivos para desacreditar que Deus é Senhor da história. Ele é rei, acima de todo governo, acima de todo poder da terra. Ele rege com o poder dos céus. Por isso, levante as suas mãos agora e nós vamos orar ao Senhor. Começamos esse culto ouvindo essa canção, esse prelúdio, e nós vamos, com o nosso coração rasgado, dizer realmente a Deus quem Ele é na nossa vida. Ele é tudo.
Oh Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra te descreve como poderoso, como Senhor, como Salvador, como bendito, como a rocha, Senhor, a rocha inabalável, o poder dos céus, Deus manifesto na terra, transforma as nossas vidas, muda o nosso caráter, ó Deus, transforma a nossa personalidade, aquilo que nós éramos, velha criatura. Quando nos encontramos com o Senhor, nós passamos a ser chamados filhos de Deus, nós começamos a pensar como o Senhor, a nossa língua, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, se enche de esperança, porque o nosso Deus não está morto, mas ressuscitou. Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da morte, Ele tem o poder da ressurreição dentro dele, e Ele está conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação. Ó Deus, a Tua palavra te descreve como paizinho, como Abba Pai, mas ela também diz que 3 vezes o Senhor é santo, santo, santo. Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Ó Deus, nessa manhã nós queremos dizer: seja bem-vindo, ó Deus de Israel, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E Jesus, assenta-te no nosso meio, toma o trono que é só teu e receba a nossa adoração, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, de domínio, porque tu és santo, santo, santo. Transforma nossas vidas e enche-nos da tua santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, você vai louvar ao Senhor. Deus é santo
E depois de declararmos, reconhecermos sua santidade, vamos agora reconhecermos sua grandiosidade. Declararmos que Ele é grande, que Ele faz maravilhas, que Ele criou os céus, o mar, a terra, que nos criou. Então que a nossa alma cante realmente, a cada dia declarando, grandioso és Tu, Senhor. Amém? Isso, um coral. Vamos, Álvaro. Renato. Vamos, homem. Tiago, canta forte. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento às notícias e eventos. O Encontro de Pais Discipuladores é um evento bimestral que pretende reunir aqueles que discipulam seus filhos e outros pais que queiram melhorar a relação pais e filhos. Dizem que informação é poder. Precisamos conhecer mais sobre o que é bullying, como identificar se está acontecendo com seu filho, se ele está sofrendo ou se ele é autor. Muitos evangélicos são alvo de assédio moral por parte dos professores ou autoridades educacionais, por acreditarem na Bíblia e no fato de Deus ser o Criador de todas as coisas. É importante, contudo, lembrar que nossa história é feita de mártires que ficaram maravilhados por sofrerem agravos por causa do nome de Jesus. Sente com seu filho esta semana e assista com ele o vídeo que está no site da nossa igreja sobre este assunto. E pergunte se ele já passou por alguma das situações contempladas na palestra. Explique a diferença entre bullying e assédio moral. Mostre que temos direitos, mas que também temos o privilégio de sofrer por Jesus.
Se seu filho tiver passado por constrangimento com colegas ou alguma autoridade, explique que essas pessoas merecem o nosso perdão e oração, porque eles não sabem o que fazem. No caso desses eventos perdurarem, então, é hora dos pais recorrerem à lei com as pessoas envolvidas. Filie-se ao projeto Pais Discipuladores. Discipule seu filho e usufrua das bênçãos reservadas àqueles que obedecem os mandamentos contidos na Palavra de Deus, a Bíblia. Tudo que a gente vive longe da presença de Deus é desperdício. Olá, grupo! Vocês estão sabendo da super novidade? Não, conta logo. Tipo assim, teremos um encontro para príncipes e princesas. Encontro? Uou, que demais! Fala tudo! No dia 6 de maio, às 19h30, no Buffet Balada. Quem pode participar? Garotos e garotas de 10 a 14 anos. Que top! Não quero perder, mas como que eu posso garantir minha vaga? É simples, é só fazer a inscrição comigo, a tia Tati, lá no segundo andar. E olha só, até o dia 31 deste mês tem um mega desconto. Tô indo lá fazer a minha. #partiu. O Mini vai realizar mais um encontro para capacitar aqueles que já trabalham com crianças e outros que desejam ingressar nesse time de servos de Deus que não pretendem reclamar do futuro, mas fazerem algo para transformá-lo. Anote na sua agenda, dias 7 e 8 de abril às 19h30. Para membros da igreja, a entrada é gratuita e para não membros, R$20. Você está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou? Não esqueça de marcar a sua entrevista com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não fique de fora. Você que frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, passe no balcão ali no hall e fale com a nossa equipe de integração. A reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo às 8h30 da manhã. Seja um de nós. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de março. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O nosso musical de Páscoa deste ano falará dos 3 poderes de Deus. Um musical especial, alegre, contagiante com coral, orquestra, dança, teatro e que falará diretamente do poder do amor, do poder do sangue e do poder da presença de Deus. Por isso, convidamos você, sua família e amigos para participarem conosco desse momento especial de agradecimento pela salvação de Cristo. Um musical com a mesma produção e estilo dos nossos cultos de Natal, inclusive com 2 horários para que todos tenham oportunidade de participar. Você não pode perder, então anota na sua agenda. Nesta sexta-feira, dia 25, feriado, às 17 horas e também às 19h30, aqui no templo. Esperamos você. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Que bom estarmos aqui, né, juntinho com o povo de Deus, aquecendo mais ainda, né, o fogo do Espírito Santo.
e é importante cada um trazer os seus filhos. Hoje as crianças vão continuar aprendendo a história de Jacó, e na semana passada elas aprenderam que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. E hoje elas vão aprender que depois que ele terminou de comer a sua comida, estava farto, ele ficou muito bravo. Ele já estava com a barriga cheia e ficou bravo, estava querendo matar o seu irmão. E Rebeca, estava ali só observando, e já ficou preocupada, porque o filhinho dela poderia, um ser assassino e o outro seria morto. E naquele momento, ela interferiu novamente, falou: olha, seu irmão está querendo te matar, vamos dar jeito nessa bênção aí logo, sair, você tem que receber a bênção do seu pai e você tem que ir embora. E aí, depois disso acontecer, de ter enganado seu pai, ela preparou a outra conversa com Isaac e falou: olha, estou preocupada com o nosso filho, porque ele não tem esposa, ele precisa arrumar uma esposa da nossa linhagem, então, que tal você mandar? Ela foi com todo jeitinho, porque ela não ia falar. E, novamente, ela enganou, não teve aquela intenção, ela interferiu no plano de Deus. Será que Deus precisava mesmo que ela ajudasse ele desse tanto? Mas ela queria ver com que o seu filho fosse bem-sucedido. Todas as mães são assim. Só que o meu filho vai ser bem-sucedido se eu estiver de joelho orando por ele. E é isso que nós precisamos tomar como exemplo. E as crianças vão aprender que Jacó pegou todas as suas coisas. E para ele não deve ter sido nada fácil, porque ele vivia com seus pais. Ele tinha casa, ele tinha as panelas dele, que ele gostava de cozinhar. E ele foi embora. E ele andou dias e dias. E na primeira noite, quando ele deitou ali, ele pegou a pedra, colocou como seu travesseiro. E poderia ter tido um grande pesadelo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e fidelidade para com Abraão, Deus falou com ele ali, naquela noite, e falou: eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Pelo seu amor, pelo seu próprio nome, Deus fez isso. Pois teria muitas coisas para castigá-lo ali. Porque nós somos assim, alguém fez alguma coisa errada conosco, nós já não conseguimos olhar aquela pessoa até que o perdão entre no nosso coração. Mas Deus não. Ele disse que ia proteger toda a descendência, que iria fazer a descendência de Abraão ser grande, e realmente ele foi fiel em todos os momentos, como ele é fiel conosco, com a nossa família, e as crianças vão aprender isso. E Jacó, naquele momento, viu realmente o amor e o poder de Deus, e com certeza sua vida foi mudando. Por mais que mais para frente na Bíblia nós vamos lendo que ele teve erros, mas em todos os momentos ele buscava o Senhor, ele teve uma experiência, e nós queremos que as crianças entendam isso, que nós precisamos nos aproximar de Deus, mas é Ele que vem até nós, e através da oração, da leitura da Bíblia, nós vamos conhecer a Deus. Para Jacó foi um sonho, mas para nós temos a palavra do Senhor, temos o discipulado, temos os nossos irmãos, a igreja do Senhor, e nós precisamos acatar e seguir em frente. Vamos nos colocar em pé, vamos receber nossos professores, vamos ler esse versículo tão lindo que o Senhor tem para a nossa vida, e o João já vai ficar aqui, que ele vai dizer amém hoje. Vamos orar? Vamos ler? Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Gênesis 28, 15a. Deus se revela. Vamos orar? Pai, que palavra poderosa, a Tua palavra é verdade. Nós te agradecemos, Pai, porque teremos o privilégio nesta manhã de ensinar isso às crianças, que Jacó poderia ser desprezado pelo Senhor, mas o Senhor o recebeu, o perdoou, pelo Teu amor dado, ó Deus, a Abraão, ao seu pai Isaque, a promessa que o Senhor fez, pois tudo que o Senhor o Senhor promete, o Senhor cumpre. E nenhuma palavra, Senhor, que está escrito na Tua palavra vai passar, mas todas vão se cumprir. Nós agradecemos, porque é nela que nós temos a esperança, Senhor, de Te encontrar um dia, Pai. Nós Te aguardamos e queremos que as crianças entendam, ó Deus, a força da Tua palavra, que ela é verdadeira, santa, ela é justa e só traz alegria àquele que
que te busca. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber as crianças e os pré-adolescentes já ali à porta. Hoje, pode sentar, irmãos. Hoje, de repente, vocês falaram: nossa, mas tem poucas crianças comparado aos outros domingos. Nós estamos em um retiro, o retiro da igreja, retiro dos sonhos, lá na Chácara do Lago. E nós fomos surpreendidos dessa vez, viu, Aurimar? Assim de crianças, está lotada de criança lá no retiro, adolescentes. Então, a metade da igreja está lá no retiro. Daí eu e o pastor Marcos viemos para participar do culto. E quando acabar o culto das 10, eu ainda retorno para o nosso retiro, almoço com o pessoal e volto com eles. Está uma bênção. Queridos, bênçãos é o que Deus tem para nós no decorrer do nosso dia a dia, em todas as semanas, no nosso mês. E nós teremos algo muito, mas muito especial, que você pode ser uma bênção também para outras pessoas. Todos nós recebemos ali na entrada da igreja o nosso boletim. Todo mundo aqui deveria ter recebido o boletim, porque passou pelas portas. E dentro do seu boletim, nós temos um convite muito especial que você poderá fazer para alguém que não é da nossa igreja. Você sabe que nesta sexta, dia 25 de março, nós teremos aqui algo maravilhoso em nossa igreja. Nós estaremos comemorando, nesse alto de Páscoa, nós estamos comemorando aqui a paixão e ressurreição de Cristo. Então, este ano, nós teremos como destaque os 3 poderes. Os 3 poderes, o amor de Deus, daí nós vamos falar de Deus, daí nós temos o poder do sangue, que é o poder de Jesus, e aí o outro poder, o poder do Espírito, que é a presença de Deus no meio atual. Então nós teremos a orquestra, nós teremos uma grande orquestra, teremos teatro, teremos coreografia, teremos dança, mas nós teremos, além da presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós queremos ter a presença de grandes convidados. Por isso, você vai pegar, no final do culto, se você não pegou o boletim, pegue o seu boletim. Aí você vai receber, dentro do boletim, esse convite que é muito lindo, é muito individual, e você vai chegar no seu vizinho e falar assim: ô vizinho, olha, em nossa igreja, sexta-feira que vem, que é feriado, haverá ali 2 cultos para lá de especial. Nós teremos apresentação em 2 sessões, uma às 17 horas e outro às 19h30. Vizinho, em qual você quer ir comigo? Aí o seu vizinho vai ser constrangido em amor a participar deste lindo e maravilhoso evento que nós faremos para o Senhor Jesus. Amém, igreja? É simples e fácil, não é? Todos podem fazer isso, convidar. Então, 17 horas e 19h30. E é uma grande estrutura feita pela equipe, pela produção. E vocês sabem que os nossos natais, eles são referência na cidade. Até a TV Morena, Aurimar, sempre vem filmar o Natal. E o ano passado, quando foi feito pela primeira vez a Páscoa, foi feito em um culto. Isso aqui lotou, que nós estávamos na recepção, falamos: meu Deus do céu, onde nós vamos colocar tanta gente? Não tinha mais espaço, e graças a Deus, daí nós esse ano faremos em 2 sessões. Então, amados, venham ser abençoados, porque é uma mega, super estrutura para que os irmãos possam glorificar a Deus. O nosso culto
sempre é um culto onde fica mais bonito com a presença dos nossos convidados. Então, se você nesta manhã está aqui em nossa igreja, você é parte da nossa igreja. Não é simplesmente um visitante, um convidado, não, você deve ser parte da nossa família, e nós queremos que você se sinta parte da nossa família. Então, para que a gente possa te cumprimentar, te dar um abraço, nós gostaríamos de identificar você. Então, se você é um convidado nosso, por favor, sem nervosismo, gostaríamos de convidar você a ficar em pé. Até o Sabiá já ficou em pé, né, Sabiá? Então vou te cumprimentar, Sabiá. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Temos alguém mais que é convidado além do Sabiá? Temos alguém? Aí, Sabiá, o pessoal está com vergonha. Tem ali, Deus abençoe sua vida, a igreja vai te cumprimentar. Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém, irmãos? Deste lado? Não? Então tudo bem. Que Deus abençoe você, sua família ali também. Deus abençoe poderosamente a sua semana. Queridos, antes de vir ao culto, eu estava fazendo o meu devocional, e aí eu recebi um texto de uma amiga minha, Judete Amorim, que mora lá no Rio de Janeiro, e aí eu estava lendo, e eu falei assim, eu vou ler isso aqui para os meus irmãos. Então, olha só, todos nós sabemos que quando os amalequitas vieram para atacar Israel, Moisés foi levantado por Deus, e houve um momento onde Moisés, a Bíblia fala isso em Êxodo capítulo 17, a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Moisés abaixava as mãos, o povo perdia, e aquela guerra era levanta a mão, e ele não aguentava mais ficar com o tempo com as mãos levantadas, e duas pessoas se colocaram à disposição de se ajoelhar, e falou, Moisés, nós estamos aqui com você, vamos colocar a mão aqui sobre nós, mas o nosso povo vai ter a vitória. Então o texto diz assim, a posição que Moisés escolheu, nos faz pensar em como se vence uma batalha. Ele vai para os lugares altos, e lá levanta as mãos. Esse é um princípio para a conquista. Quando jorrou água da rocha, todos queriam, mas quando era só uma rocha, ninguém queria. Essa situação não é diferente do que acontece na sua vida. Você era uma rocha, mas hoje do seu interior fluem rios de águas vivas. Manter as mãos levantadas refere à atitude que você toma diante das batalhas. É um posicionamento. Muitas pessoas dependem que você mantenha a sua posição. Então, não desista. Quanto mais perto da sua promessa você está, maior o nível de resistência. Ninguém consegue sustentar um projeto sozinho. Ninguém suporta o peso dos braços sozinhos. Abra seu problema. Não queira resolver tudo em casa. Deixe as pessoas mais próximas te ajudarem quando estiver muito pesado, e o que você pode é não desistir. Agora, depois que vencer, abaixe as mãos e levante um altar para ser um memorial do que foi conquistado. Veja que as suas mãos foram substituídas pela presença de Deus. E por isso você conquista. Assim é com aquele que tem as bênçãos de Deus, prospera em lugares onde muitos não conseguem. Em tempo de crise, nós precisamos ter a consciência do nosso posicionamento diante de Deus. Não é tempo de recuar as mãos, colocar no bolso e dizer, eu não sei, a partir de agora eu não tenho condições. Pelo contrário, irmãos, a nossa fé e a nossa fidelidade diante do Senhor, ela deve ser constante. Por isso eu te convido, em nome de Jesus, a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta e a declarar a Deus que a sua mão continuará levantada para a obra que Ele tem colocado diante da igreja, e vai usar a sua vida para que esses projetos continuem sendo idealizados para a glória de Deus. Amém? Então, com alegria, traga o seu dízimo.
longe aos campos distantes, o meu Salvador me convoca, eu responderei confiante, eis-me aqui para trabalhar, eu aceito, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Amém. Pode sentar. José Bernardes. Graça, paz e misericórdia, esperança em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta canção que eu vou entoar louvando ao Senhor, ela fala sobre o rosto de Cristo. É uma canção considerada antiga, né, mas que é sempre atual, porque fala do nosso Senhor Jesus. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, fala-se que nele não havia beleza alguma. Porém, Jesus, ele era e é belo, ele é formoso por aquilo que realmente ele é, e também pelos seus sinais, maravilhas, que seguirão a todos aqueles que não crerem, né? Não, que seguirão aqueles que crerem. Amém. Glória a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem junto a mim, olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. Sim, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Maravilha, quase vi Jesus agora, irmãos. Destino, que coisa tremenda. Quantos já não leram a palavra do Senhor
e já não sentiram este mesmo sentimento, desejo? Como eu gostaria de estar naquele tempo, né? Contemplar Jesus, ouvir as palavras da boca de Jesus, tocar em Jesus. Quantos tiveram este privilégio? E orando nesse sentido, o Espírito Santo falou: mas você tem essa oportunidade hoje. Porque Jesus disse: estive enfermo e foste me visitar. Estive com fome e me deste de comer. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. E as pessoas vão dizer: mas Senhor, não era da minha época. Senhor, quando que aconteceu isso? Quando que te servimos desta maneira? E Jesus vai dizer: todas as vezes que fizeste isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Hoje nós temos a oportunidade de servir o próprio Jesus, quando servimos os nossos irmãos, quando servimos uns aos outros, e de uma maneira especial aqueles que estão passando por alguma necessidade. E neste momento, irmãos, vamos orar. Há muitas pessoas da nossa igreja que estão enfermas. Pastor Jonathan está, internado ainda, num estado delicado, e tantas outras pessoas aqui da igreja estão passando por lutas, dificuldades. Nós vamos agora então nos colocarmos em pé e levantarmos um clamor pelos que estão passando por enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros, e também vamos levantar um clamor pela nossa nação. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o meu rosto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Vamos então orar, e você coloque alguém também que você conhece, alguma situação difícil talvez que você esteja passando, ou que alguém que você conhece está passando. Vamos interceder em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, te agradecemos e te louvamos, porque a tua casa é chamada casa de oração. Ó Deus, estamos aqui para orar, para primeiramente reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Queremos apresentar ao Senhor com os nossos corações agradecidos, porque temos recebido mais do que merecíamos, ó Pai. Ó Deus, não há como comparar a salvação, o perdão, os dons, todo o presente que o Senhor tem nos dado. O fato de podermos estar aqui, Senhor, te adorando e te louvando, já é o presente que nós temos aqui. Alguém já disse, Senhor, que a nossa vida é um presente que o Senhor nos dá, e o que fazemos dela é um presente que damos ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a dar a Ti o nosso melhor presente, a oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Queremos levantar agora um clamor por aqueles que estão sofrendo neste momento, por aqueles que estão internados ou acamados ou nos seus lares. Ó Deus, por aqueles que estão passando por problemas financeiros. Ó Deus, precisam do sustento para a sua família. Ó Deus, pessoas que estão desempregadas, famílias que estão abaladas, ó Deus, emocionalmente, os relacionamentos abalados, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti: venha o Teu reino, venha o Teu reino sobre estas vidas, venha o Teu reino sobre o Teu povo, sobre esta nação que tem passado por tantas crises, ó Pai. E como, ó Deus, ouvimos o pastor Gil sempre dizendo: crise é oportunidade de mudança. É o momento, ó Deus, da nação mudar, da nação se voltar para o Senhor e reconhecer que a solução não está no homem, mas em Ti. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Levante homens e mulheres, ó Pai, que vão transformar esta nação para a glória do Teu nome, que vão implantar o Teu reino. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, e clamamos a Ti pelo Ministério Público, ó Deus, pela Polícia Federal, de uma maneira especial por aqueles que têm combatido a corrupção e têm pago um alto preço,
eles têm sido caluniados, perseguidos. Senhor, nós clamamos a Ti, que o cetro da impiedade não prospere sobre a sorte do justo. Nós clamamos a Ti, que o Senhor venha trazer à luz tudo o que está em oculto, ó Pai, traga para a Tua luz, e ó Deus, manifesta a Tua glória nesta nação, que esta nação possa ver a mão do Senhor operando, que esta nação possa se voltar para Ti de todo o nosso coração, ó Deus, a começar no Teu povo que se chama pelo Teu nome. Ensina-nos a orar, ensina-nos a buscar a Tua face, ensina-nos a nos arrependermos dos nossos maus caminhos, ó Deus, porque nós queremos ver a nossa nação sarada, a nossa nação servindo ao Senhor, os nossos familiares, ó Deus, há um poder tão grande nas mãos da igreja, através da oração, através da nossa intercessão, através da nossa intimidade com o Senhor, podemos mudar gerações, vidas, famílias, cidades, ó Deus, usa-nos, Senhor. Não queremos estar aqui frequentando uma religião, ó Deus, mas que a nossa vida seja verdadeiramente um estilo de adoração, de louvor ao Senhor, de combate ao pecado, à corrupção. Dá-nos santidade e avivamento, que nós estamos clamando a Ti, Senhor. Ó Deus, por amor do Teu nome, Senhor, completa a Tua obra que Tu começaste, Senhor, e Tu és fiel para cumprir. Ó Deus, clamamos a Ti, colocamos de uma maneira especial a vida do pastor Jonathan, a sua família, a irmã Alice, os seus filhos. Deus, clamamos a Ti por este servo do Senhor, 27 anos aqui, ó Deus, servindo, pastoreando. Nós clamamos a Ti, seja com ele, ó Pai, ministra sobre ele, ó Deus, aquilo que ele necessita, Senhor, e que a vontade do Senhor, ó Deus, venha prevalecer em qualquer circunstância. Ó Deus, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão de poder sobre a vida do pastor Jonathan, sobre a sua família, que o Senhor venha sustentá-los e abençoá-los. E assim oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Você pode abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, por gentileza. Que momento histórico que nós estamos passando, né, irmãos? A nossa vida é uma história, e a história, ela é feita pelas escolhas. A história da nossa vida particular, ela é determinada pelas nossas escolhas. Alguém disse, não, o futuro já está traçado, Deus sabe o que vai ser da minha vida. Não, a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhe. Somos nós que escolhemos. Se escolhemos o caminho da obediência, se escolhemos o caminho de servirmos a Deus, de consagrarmos a nossa vida a Deus, iremos colher os benefícios daqueles que servem ao Senhor. Se escolhermos sermos rebeldes, nos afastarmos de Deus e desobedecemos a sua palavra, iremos colher as consequências da desobediência. Deuteronômio 28 fala muito bem claramente sobre isso. As bênçãos e as maldições são determinadas pela nossa vida, seja pela obediência, seja pela desobediência. Quantas vezes o povo de Israel se distanciava de Deus? Um povo que tinha promessa, um povo escolhido, um povo que viu sinais, prodígios e maravilhas, um povo que Deus tirou do Egito com mão forte, um povo que viu o mar vermelho se abrir, os seus inimigos serem derrotados. E depois de verem e presenciarem tantas coisas, quantas vezes eles se afastavam de Deus, quantas vezes eles se desviavam do propósito pelo qual Deus os havia resgatado. E havia problemas, dificuldades, aquela nação, a nação de Israel sofria muitos problemas, até que eles se voltassem para Deus, se arrependessem dos seus pecados. E Deus sempre levantava um libertador. Deus sempre levantava alguém para trazer novamente a vitória sobre os seus inimigos e restaurar a sorte daquela nação. Não é diferente nas nossas vidas. Por isso Paulo diz que tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino, para que nós não cometêssemos
os mesmos erros daqueles que foram antes de nós. Amém? E é interessante saber que Deus também é maravilhoso, é longânimo, e mesmo que venhamos a nos afastar dele, mesmo que venhamos a errar, a Bíblia diz que Deus, ele tem misericórdia, ele permite até muitas situações para que nós possamos voltar para a presença dele. Hebreus 12 diz que Deus corrige a quem ama e açoita todo aquele que toma por filho. Hebreus diz que, olha, nós tivemos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam segundo o seu entendimento, às vezes até de maneira errada, não é? Mas Deus não é assim. Deus, ele é um pai que nos corrige na medida certa, na hora certa, do jeito certo. E ele nos corrige para quê? Hebreus diz. Qual é o propósito? Para sermos participantes da sua santidade. Se somos filhos de Deus, a marca de um filho de Deus, a marca de um filho é ter o DNA do pai, dos pais, sim ou não? É ter a característica dos pais. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E por isso Jesus diz: sede santos, porque eu sou. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas pastor, não é um pedido muito grande, não é um mandamento muito fora da realidade, não. Deus não pede nada fora da realidade. Aliás, a vida cristã é fora da realidade, é um sobrenatural. E você precisa viver neste sobrenatural para agradar a Deus. Como que nós vamos ser santos e perfeitos como o nosso Pai que está no céu? Ele é que vai nos capacitar a isso. Por isso ele disse: enviarei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva à santidade, é o Espírito Santo que nos leva à perfeição, é a palavra de Deus que vai nos orientando, falando ao nosso coração. Salmo 119 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: tu, pois, meu filho, permaneça naquilo que aprendeste e que desde a tua meninice conheces as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se há algum alvo, algum propósito que Deus tem na minha e na sua vida, Ele quer nos aperfeiçoar. Amém? A Bíblia diz que Jesus virá buscar a sua igreja, amém? E Ele está trabalhando na sua igreja, e Ele está edificando a sua igreja, para apresentá-la a si mesma, uma noiva santa, pura, imaculada, irrepreensível, sem ruga, sem nada que a contamine. Esse tem que ser o nosso propósito, amém? Sermos santos, porque Deus é santo. A maneira de nós santificarmos a Deus, a verdadeira adoração que Deus espera de nós, não é através de instrumentos, não é através de cânticos, mas é através da nossa vida. Aqui é muito fácil adorar a Deus, vocês não concordam comigo? Dentro da igreja, não é? Com esse ambiente, com essas músicas, é fácil adorar a Deus. Adorar a Deus com os lábios é muito fácil, mas é quando saímos da casa de Deus, saímos da igreja, é que nós vamos mostrar que a igreja não é um local feito de cimento, de estrutura física. A igreja somos nós. Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Ele habita e quer habitar em nossas vidas. Por isso Paulo diz: vós sois templo do Espírito Santo. E assim a adoração é um estilo de vida. É quando saímos daqui, nós adoramos a Deus através das nossas atitudes, através dos nossos gestos de amor, de misericórdia, através da nossa vida de santidade.
é consagrando os nossos olhos ao Senhor, é consagrando as nossas mentes, os nossos lábios ao Senhor, porque o que adianta adorarmos a Deus aqui no templo e sairmos daqui e começarmos a falar mal das pessoas? O que adianta estarmos aqui olhando para o Senhor e saindo daqui começarmos a olhar coisas que não agradam a Deus? Por isso a Bíblia diz que Deus deu uma palavra muito dura ao povo de Israel: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto é algo que eu e você sempre precisamos vigiar e orar e pedir a Deus: Deus, eu quero te adorar com os meus lábios, mas eu quero te adorar com o meu coração. E por isso João 4, Jesus diz: Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem não apenas com os seus lábios, não apenas exteriormente, mas o adorem com uma vida que glorifica o nome do Senhor. Amém, irmãos? E por isso, esses dias orando a Deus, clamando a Deus por uma palavra para a igreja, e eu também faço parte da igreja, Deus me levou a esse texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vamos acompanhar, por gentileza. Apocalipse, do 13 ao 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, cuidadoso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não é o pastor Marcos que está dizendo, é o Espírito Santo que quer falar à igreja. Vamos orar mais uma vez, e você vai orar e pedir a Deus que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, que você não receba a mensagem do pregador, mas a mensagem que Deus quer transmitir através do pregador. Que Deus venha ungir agora os teus olhos, para que você possa ver. Que Deus possa ungir o teu coração, para que você possa ouvir com o coração e sentir a palavra de Deus tocando a sua alma, o seu espírito. Eu creio que é por isso que você veio até aqui, para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas também para receber uma palavra. E nem sempre é uma palavra que queremos ouvir, mas uma palavra que precisamos ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, queremos pedir ao Senhor de todo o nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco de maneira poderosa, de maneira clara. Ó Deus, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, a começar no meu coração, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, muitas pessoas já leram esta palavra, mas nós queremos que esta palavra se renove nas nossas vidas, que ela gere vida, que verdadeiramente possamos ser exortados, confrontados, instruídos, ensinados, ministrados por esta palavra, para que a nossa vida seja transformada de glória em glória, segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai, tira todo impedimento.
Ó Deus, limpa a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, tira toda distração, todo julgamento, toda crítica e fala conosco, Senhor. Que a Tua verdade venha e tire toda mentira do nosso coração. A Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra venha para, ó Deus, direcionar o nosso caminho, num caminho de santidade, num caminho que glorifica o nome do Senhor. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos vivendo um tempo singular. Cada geração é uma geração. Cada tempo tem os seus problemas, os seus conflitos. Mas a Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, é algo tão maravilhoso podermos contar com a palavra de Deus. Nada pode mudar a palavra. Alguns dizem: não, os dias são outros, a sociedade é outra, nós precisamos contextualizar a palavra com os dias de hoje. Nem tudo que a Bíblia diz que é pecado, e nós não podemos ser radicais, irmãos. Nós precisamos, como nunca, nos voltarmos à palavra. E sabe como nós vamos fazer isso? Quando eu e você nos dedicarmos mais tempo à palavra de Deus. Quando eu e você não deixarmos para ouvir a palavra simplesmente quando viemos no final de semana, ou quando vamos a uma célula, mas que possamos ter fome e sede da palavra de Deus. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que você não se alimenta todo dia com alimento físico. Então Jesus está dizendo: você e eu, nós precisamos nos alimentar também diariamente da palavra de Deus. Não só do pão material, mas da palavra do Senhor. Se você ficar muito tempo sem comer, o que vai acontecer? Você vai ter uma fraqueza, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir, muitas vezes, nem se manter em pé. E assim é a nossa vida espiritual. Se nós não nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, a sua vida espiritual vai ficando fraca. E você não vai conseguir ficar em pé diante das lutas e das dificuldades. Estamos vivendo um tempo singular da igreja. Alguns dizem a igreja moderna, a igreja pós-moderna. Eu creio que a igreja moderna, ou a igreja pós-moderna, a igreja deste século, ela está enquadrada no que está em Apocalipse. Jesus escreveu as 7 igrejas da Ásia, e uma especial, a igreja de Laodiceia. E ele diz ao anjo da igreja em Laodiceia: escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é fiel naquilo que ele está dizendo, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Ele é o princípio da criação de Deus, não que ele foi criado, mas que através dele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Querido, Jesus conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece, além daquilo que fazemos, ele conhece a motivação pelo qual fazemos. E assim, quando Jesus estava também num templo, na sinagoga, no momento de ofertório como teve aqui, ele estava vendo as pessoas. Eu conheço as tuas obras. Ele estava vendo as pessoas vindo ofertar naquela época. E a Bíblia diz que muitos ricos vinham e deitavam muito dinheiro. E veio uma viúva e deitou 2 moedinhas, colocou 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. E Jesus disse aos discípulos: vocês viram? Eis que vos digo que esta mulher ofertou mais do que todos os outros. Por quê? Porque Deus, Ele não analisa apenas aquilo que fazemos, mas a motivação pelo qual fazemos. O apóstolo Paulo, em Coríntios 9, diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, aquele que semeia muito, muito colherá. E aí ele diz: porque Deus ama o que dá com alegria. Oferte, não por constrangimento ou por necessidade, mas por amor. Isso é apenas um exemplo de que Deus não está interessado apenas em como fazemos ou o que fazemos,
mas a motivação, o que está no nosso coração. Amém? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje muitas pessoas não têm mais esta alegria. Outros dizem, agora as pessoas, alegrei-me quando me disseram, vamos para o churrasco, vamos para o estádio. Qual é a tua alegria realmente de vir à casa do Senhor? Porque o que Deus espera de você não é apenas que você venha e esteja aqui, e cante, e ouça a palavra. Mas o que Deus espera é que você tenha prazer e alegria na presença dEle. Ouvi o pastor Luciano Subirá, ele contando uma história. E ele disse assim, olha, uma mulher chegou com o seu esposo no meu gabinete, o marido, furioso, falou, pastor, eu não aguento mais essa mulher. Mas por quê? O que está acontecendo? Falou, não, essa mulher fica tantos anos me pedindo para ir fazer compra com ela no mercado. Pastor, eu não gosto de ir no mercado fazer compra. Mas de tanto ela insistiu, um dia eu fui. E aí, quando nós voltamos para casa, ela falou o que para mim? Nunca mais quero que você vá comigo no mercado. Eu fiquei doido. Aí ele falou, vamos ouvir o outro lado da moeda, né? Aí a esposa disse assim, pastor, o negócio é que eu não queria simplesmente que ele fosse comigo ao mercado. Eu queria realmente que ele quisesse ir comigo. Então ele foi ao mercado, mas ficou murmurando que está demorando, vamos embora logo, a cara fechada. Então quando eu voltei para casa, eu falei, ó, não quero mais que você vá comigo no mercado. Porque eu não quero que você vá comigo ao mercado como se isso fosse um castigo, forçado, obrigado, resmungando. Eu quero que você vá ao mercado comigo com alegria, querendo estar comigo. Perceberam a diferença, irmãos? E aí o pastor disse assim, assim é Deus. Deus não quer que você se sinta forçado ou obrigado a estar na casa dele, a buscá-lo, a orar. Eu tenho que orar. Não, agora o pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu vou ter que ler a Bíblia todo dia. Não. Deus espera que você queira, que você o deseje. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo é o noivo, amém? E que breve Jesus vai buscar a sua igreja, a sua noiva. E até Paulo em Efésios diz que a mulher está sujeita ao marido como a igreja está sujeita a Cristo, e o marido deve amar a esposa como Jesus ama a igreja, de tal maneira que ele deve se entregar e até morrer por ela. Quantas mulheres aqui quer um marido assim? Que o ame igual a irmã levantou até as duas mãos aí, amém, receba, irmã. Porque esse é o princípio bíblico, irmãos. Você vê, não adianta então estar na igreja se você não obedece a palavra. Não adianta você estar aqui dizendo que serve a Deus, adorando a Deus, se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha esposa. E da mesma forma, não adianta você estar aqui se você não se submete ao seu marido, como a Bíblia diz. E aí a gente sempre quer jogar a culpa do outro. Não, eu vou ser submissa a ele a partir do momento que ele me amar como Cristo amou a igreja. Não, primeiro, nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está entendendo como que servir a Deus é mais do que seguir uma religião? Seguir a Deus é sacrifício, requer esforço. Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela. Lucas 9, 23, Jesus disse, alguém quer vir após mim? Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Então se você está pensando em vir, seguir Jesus, apenas para você receber o que Deus pode dar a você, você está errado. Ah não, eu vou seguir Jesus porque Ele vai me perdoar, vai me dar vida eterna, vou morar no céu, Ele vai me abençoar as finanças, puxa, o pastor orou pelos enfermos e tal, é o que eu preciso, eu quero, eu preciso, são as minhas necessidades. Mas não, nós não
podemos estar aqui pelas nossas necessidades. Nós precisamos estar aqui para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas que eu e você necessitamos nos serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos, nós buscamos em primeiro lugar suprir as nossas necessidades. E por último, se der tempo, a gente busca o reino de Deus. Não é verdade, irmãos? Então precisamos mudar a nossa prioridade. Olha essa igreja. Essa igreja, o que ela dizia de si mesmo? Porque Jesus diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quisesse Deus você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra forte, né, irmãos? Mas é o que Jesus quer mostrar, para que a gente possa ser impactado, para que a gente possa mudar de vida. Nós não podemos ficar um pé na igreja e um pé no mundo, como diz o outro. Em algum momento estou servindo a Deus, mas em outro momento eu preciso correr atrás das minhas necessidades, fazer um pouquinho aquilo que eu quero. Não, você é de Cristo, você não entregou a sua vida a Cristo? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora a nossa vida é diferente, é do Senhor. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui Jesus está dizendo: olha, você não pode estar servindo a Deus e servindo ao mundo, servindo a Deus e servindo a carne, não. Você precisa tomar uma decisão total ao lado de Jesus. O morno será vomitado. Outra passagem da Bíblia que fala sobre isso de vomitar é quando Pedro diz: olha, quando alguém conhece a palavra e abandona o mundo, abandona os pecados e vem para a presença de Deus, mas se ele se deixar se envolver novamente no pecado e ser vencido por ele, dominado pelo pecado, tornou-se o último estado pior que o primeiro, como o cão que voltou ao seu próprio vômito. Forte a palavra também, né? O apóstolo Pedro está falando. É como a porca lavada que voltou ao espojadouro de lama. Eu creio que aqui é o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Muitas pessoas estavam lá dentro da igreja por conveniência, mas lá fora eles estavam se deixando vencer e ser envolvidos novamente pelo pecado. E qual é a visão daquela igreja de si? Porquanto dizes, Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela dizia: eu estou rica, eu estou enriquecida, eu não tenho necessidade de coisa alguma. Essa era a visão da igreja de Laodiceia de si mesma. Mas Jesus disse o quê? Você está dizendo que você é rico, você está dizendo que você não precisa de coisa alguma, mas você não sabe que és cego, pobre, miserável e nu. O que Jesus está dizendo com isso? Que aquela igreja, ela estava tendo uma visão errada de si mesma. Algumas pessoas dizem: não, pastor, a minha vida está bem, eu não sou como os demais homens, os roubadores. Olha, até que eu sou um bom cristão, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou a minha oferta. Lembra da oração do fariseu e do publicano, que Jesus disse? Havia 2 homens que foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, que estava perto do publicano, ele dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes na semana, dou o meu dízimo, não sou como esse publicano, esse pecador. E aquele publicano, que era considerado um pecador, ele batia no... Ele era mesmo um pecador, como o fariseu. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus então disse: qual desses 2 desceu justificado para a sua casa? Voltou justificado para a sua casa? Aquele que se humilhou.
porque todo aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. É muito fácil nós dizermos a Deus: Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, né? Eu não sou como os demais homens, esses corruptos que estão no poder, essas pessoas que estão matando, se drogando, se prostituindo. Eu tenho os meus pecados, mas afinal eu estou aqui. Não, nós temos que realmente nos humilharmos diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo nos dê a visão correta de quem somos e do que nós estamos fazendo e quais são as nossas motivações. Senhor, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23 diz isso. Sonda a minha vida e vê se há algum pecado, vê se há algum pensamento, vê se há alguma motivação. Há pecados que não é algo que você faz, é uma coisa que está dentro de você. A vaidade, a inveja, a soberba, o orgulho. Ninguém vê, mas está ali. Mas Deus está vendo. Aquela igreja e o pecado da igreja de Laodiceia era o quê? A soberba, o orgulho. Ele está dizendo: não, eu estou bem como estou, não preciso de nada. E ela precisava de tudo. Então nós precisamos orar a Deus: Senhor, como está o meu estado? Como está a minha vida espiritual diante do Senhor? Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, o que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Me revela, me mostra. Amém, irmãos? Precisamos fazer isso. Isso é o que? Vigiar e orar. Eu estava reformando um projeto da Funasp algum tempo atrás. Os irmãos ficaram sabendo que hoje atende, é uma casa que atende um projeto Nova, que trabalha com prostitutas, recuperando, tirando a prostituição. E nós estávamos reformando o imóvel. Eu tinha uma carretinha que a gente fazia a reforma, levava entulho, comprava material, levava ali, né? Íamos com o carro buscar o pessoal do Centro de Recuperação para ajudar na reforma, era tudo por oferta, a mão de obra eram pessoas que realmente até estavam se recuperando, sendo ajudadas. Falei: não, pastor, eu quero ajudar também a recuperar a mulher, assim como eu fui recuperado. E eu estava com a carretinha, e eu lembro que nesse dia levamos o entulho, jogamos fora, levei os rapazes para o Centro de Recuperação, voltei, não é? E cheguei no local para guardar a carretinha, desci do carro, quando eu virei para trás, assim, cadê a carretinha? Perdi, irmão. Como é que pode perder a carretinha? Perdi a carretinha. Falei: meu Deus, nós homens já pensamos? Vou voltar pelo mesmo caminho. Já peguei, entrei no carro, já voltei pelo mesmo caminho, orando: Deus me ajuda a achar essa carretinha. Senhor, é caro uma carretinha dessa. Senhor, tem nos ajudado tanto, a gente estamos aí ajudando, tão importante para a obra, meu Deus, tal. Fui orando até numa chácara que era o Centro de Recuperação. Nada. Voltei assim, arrasado, murmurando: Deus, por que o Senhor permitiu, né? Como se fosse Deus que fez eu perder a carretinha. Não. Mas Deus, por que a carretinha? Por que o Senhor não me fez olhar antes, né? Se eu olhasse antes, desse falta, dava tempo de voltar e pegar antes que alguém encontrasse e levasse. No outro dia estava orando, e sabe quando você já não está mais pensando no assunto, o Santo começa a trazer os pensamentos no seu coração. E eu comecei a perceber assim, Deus falando comigo assim: sabe por que você perdeu a carretinha? Eu falei: não. Porque eu quero te ensinar a parábola da carretinha. Tem a parábola da dracma perdida, né? Do filho pródigo, da ovelha perdida, agora da carretinha perdida. E aí, não, mas a parábola da carretinha foi depois, um pastor falou para mim. Ele falou: por que você perdeu a carretinha? Porque eu quero ensinar algo para você. Você está confiante que a carretinha estava presa em você, no seu carro, que você nem se preocupou em nenhum momento de olhar para trás, de verificar. Você tinha certeza de que você ia chegar no seu destino, e você ia descer do carro, e ela estaria ali, você ia desengatá-la e guardá-la.
mas você teve uma grande surpresa, né? E aí ele disse: assim pode ser a minha presença na sua vida. Você está fazendo a minha obra, você prega a palavra nos presídios, ajuda as pessoas, leva as pessoas para a oração, está envolvido na minha obra. E você está tão confiante que eu estou em você, que você nem está olhando para trás, para ver se você continua orando como antes, lendo a palavra como antes, buscando a minha presença como antes. Aí, irmãos, eu caí em lágrimas, né? Falei: Deus é verdade. Nem a obra de Deus pode ser mais importante do que o Deus da obra. Eu não posso me deixar envolver tanto com as coisas e esquecer que o mais importante é a pessoa de Deus. Me arrependi, falei: é verdade, Senhor, é verdade. Eu estou tão confiante, eu entreguei minha vida para Jesus, estou fazendo a obra. Não, então Deus está comigo, Deus está comigo, Deus tem que estar comigo. E há uma grande diferença de Deus estar comigo e de eu estar com Deus. Amém? Porque muitas vezes Deus não quer se afastar de nós, mas nós nos afastamos dele. E por isso que Davi orou no Salmo 51, porque ele não vigiou. E quando nós estamos distante, o pecado se torna cada vez mais presente na nossa vida. É aquilo que Pedro disse: o pecado volta a nos aprisionar, e nós somos vencidos novamente pelo pecado, porque nós estamos distantes da presença do Senhor. E o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus e não as coisas, amar a Deus mais do que amamos a nós mesmos. Em 1 João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo é o quê? É os prazeres da carne, a soberba da vida, os prazeres dos olhos. E o mundo passa, e os seus prazeres também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquela igreja estava mais envolvida com as coisas do mundo do que com a pessoa de Deus, e por isso eles estavam trilhando o caminho da mornidão. Nem estavam totalmente no mundo, mas nem estavam totalmente na presença de Deus. Então é muito importante, queridos, que nós possamos entender isso e dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Talvez alguém aqui pode falar: puxa, fulano precisava ouvir essa palavra, por que fulano não está aqui? Não, somos nós, eu e você, que precisamos ouvir essa palavra. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desta palavra? Então, aquela igreja estava com a visão errada de si mesmo, mas Jesus trouxe uma visão certa. Olha, não, você diz que é rica, que você não tem necessidade de coisa alguma, mas eu te digo que você é pobre, miserável, cego e nu. Eu aconselho. Deus sempre tem um conselho para nós, Deus sempre tem uma palavra para nós, Deus sempre quer endireitar os nossos caminhos. Amém, irmãos? Isso é que é maravilhoso. Mesmo que eu e você venhamos a errar, a pecar, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos aconselhar. Isaías 9,6 diz: maravilhoso conselheiro. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, não é obrigação, é prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é que você vai ficar com a Bíblia dia e noite lendo, não, mas é no seu trabalho, é andando, é estando com a sua família, você está dia e noite meditando, o seu coração e a sua mente, Deus e na sua palavra.
Jeremias diz: achando-me as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu te chamo. Amém? Então, Deus quer restaurar isso. Aquela igreja de Laodiceia havia perdido isto. E ela estava então nesta situação, e Jesus diz: eu aconselho que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças. Amém? Qual é esta riqueza que Jesus está dizendo? Em Mateus, Jesus diz: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E aí lá no finalzinho Jesus diz: vendei o que tendes, dai esmolas, ajudai os necessitados, e assim vocês farão bolsas no céu, que nunca se envelheçam. Em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele também dá um conselho aos ricos: manda aos ricos deste mundo que não coloquem a sua confiança na incerteza das riquezas, mas coloque a sua confiança em Deus, que nos dá todas as coisas para delas usufruirmos, que enriqueçam em boas obras. Amém? Então há uma riqueza maior do que esta riqueza material, que é a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual vem acompanhado também com a prosperidade material. Amém? Então, aquela igreja estava pensando apenas em ser rica. Tudo que ela trabalhava, tudo que ela juntava, e era uma igreja rica, mas ela estava juntando para si, ela estava sendo pobre e miserável. Por quê? Porque ela não estava exercendo misericórdia. Ela não estava exercendo o amor. Ela não estava exercendo aquilo que Jesus determinou: ajudar os necessitados. Paulo fala sobre ele: olha, eu tenho trabalhado com as mãos para dar exemplo, para que eu tenha sustento a mim e possa ajudar os necessitados. Paulo escrevendo Efésios 4:28, ele diz que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, para que também tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Em Provérbios, em vários momentos diz: aquele que honra o pobre, honra aquele que o criou. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz: aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, este também clamará, e ele não será ouvido. Às vezes alguns problemas que nós estamos passando é porque nós não estamos atendendo efetivamente aqueles que necessitam. Amém, irmãos? E assim ele fala sobre a nudez. Você diz que está vestido, você acha que está vestido, mas você está nu. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ter as vestes dos santos, que é as obras de justiça, as boas obras. As vestes também fala sobre a santificação. Quando nós pecamos, as nossas vestes ficam sujas. Quando confessamos nossos pecados, nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ainda que os vossos pecados, vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. A Bíblia diz que aquela igreja estava cega. Ela não estava enxergando a real necessidade dela. Então Jesus diz: aconselho que compre colírios de mim, para que você possa ungir os teus olhos, para que você possa ver. Jesus está falando que nós precisamos da unção do Espírito Santo nos nossos olhos, para termos visão espiritual, para que possamos levantar os nossos olhos e ver os campos brancos prontos para a ceifa, e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Para que tenhamos visão espiritual. Quando lermos a palavra, você vai ter entendimento, a sua visão vai se abrir. Salmo 119 diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. E assim, nós precisamos, irmãos, da atuação do Espírito Santo. Para finalizar, Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja qual for a luta, o problema, eu creio que a nossa nação está sendo corrigida pelo Senhor. Amém? Alguém tem dúvida disso? Eu creio que Deus está tratando da nação como Deus está tratando as nossas vidas. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus, e começa agora.
porque Deus nos corrige em amor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ouvimos a Tua palavra, que é verdadeira, que não volta para Ti vazia, antes faz o que lhe apraz e prospera naquilo que o Senhor enviou. Completa a Tua obra, completa a Tua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Dá-nos uma vida de santidade e avivamento. Tira-nos da mornidão, tira-nos da sonolência espiritual, da mesmice. Queremos ser servos, filhos do Senhor, melhores que fomos ontem, e amanhã queremos ser melhores que fomos hoje. Queremos nos dedicar à oração e à palavra. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos não apenas ouvir, mas praticar a Tua palavra, e desfrutar das bênçãos do Senhor. E a maior bênção é alegrar e agradar o Teu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, agora e sempre. Amém. Amém. Salva de palmas ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mude a sua vida, tenha uma determinação, amém? E nós queremos convidar você, se você quiser vir, todos os dias estamos aqui em oração por este propósito, irmãos. Das 7 às 8 da manhã, temos a vigília às 10:30 da noite. Então temos a sexta tarde, culto, sexta de bênção, 3 horas da tarde. Que Deus abençoe, que a sua vida de oração, seu compromisso com o Senhor seja cada vez mais firme, até a volta do Senhor. Que Deus abençoe, um bom final de semana na presença do Senhor.